Olá, ouvintes do Pauta Pública, eu sou Andréa Dipp, divido os microfones desse podcast com a Cláudia Jardim. Oi, Jardim. Oi, Dipp. Oi para você que acompanha a gente aqui no Pauta Pública. Dizem que o ano realmente começa depois do carnaval, né? Mas em 2025, definitivamente essa não foi a sensação. E pelo menos por enquanto, uma das marcas de 2025 foi nos apresentar um novo capítulo da história. O mundo voltando a um novo período sombrio, onde a extrema-direita parece ter partido para um tudo ou nada, focando seus ataques aos direitos humanos e a das minorias sociais. A violência de gênero aparece como parte fundamental das estratégias da extrema-direita, que resulta em violência física, econômica, simbólica e institucional contra as mulheres. E no caso das mulheres trans no Brasil, isso é alarmante. Segundo o relatório da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, há 16 anos consecutivos, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. O relatório também fala do principal perfil das vítimas, majoritariamente jovens negras, empobrecidas, nordestinas e que são assassinadas em espaços públicos com requintes de crueldade. Isso já mostra que, sobretudo, essa também é uma questão interseccional, onde a gente tem a violência de gênero, raça e classe. Já os casos de violência contra as mulheres cis no Brasil também são alarmantes. O Brasil continua na lista dos países em que há mais casos de feminicídios. Em 2024, 1.128 mulheres foram assassinadas por seus parceiros ou ex-companheiros. E a violência doméstica persiste. Já os casos de violência contra as mulheres, no geral, que incluem mulheres cis e trans no Brasil, também são alarmantes. Nosso país continua na lista dos que têm mais casos de feminicídios. Em 2024, 1.128 mulheres foram assassinadas por seus parceiros ou ex-companheiros. E a violência doméstica persiste. Segundo a Pesquisa Estadual de Violência contra a Mulher, publicada em 2024, 30% das brasileiras já sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar provocada por um homem. Esse é um número gritante, fora os tantos casos que não são denunciados ou reportados. Um dado importante também é que, recentemente, o STF ampliou a proteção da Lei Maria da Penha para casais homoafetivos, travestis e transexuais. Há, sim, inegáveis avanços na discussão de gênero e sexualidade no Brasil, que vem sempre ao custo de muita luta. Nós, enquanto pessoas transvestigêneros não binários, estamos mostrando que existem outras possibilidades para que a sociedade rompa com esses padrões que são opressores. Nós queremos o renascimento do quê? Do gênero e de um mundo que nos caiba e que nos dê qualidade de vida. O Dia Internacional da Mulher, marcado neste 8 de março, é um símbolo não só das lutas que já foram travadas, mas também do horizonte de disputas que a gente tem para o futuro. Para tratar sobre tudo isso, o Pauta hoje traz uma conversa com a Ana Flor, pesquisadora no campo de gênero, sexualidade e educação e que também é colunista da revista Asmina. Ana, obrigada por acompanhar a gente nessa data de reflexão, memória e de luta. Oi meninas, eu que agradeço o convite, muito obrigada. É um prazer estar conversando com vocês hoje. Ana, eu vou começar já daquele jeito. A gente vive hoje tempos sombrios no mundo, né? Com o crescimento da extrema-direita, as questões de gênero, a pauta antifeminista, anti-aborto, anti-pessoas trans, elas estão no centro, né, das propostas e das discussões para a extrema-direita. Existem congressos, por exemplo, que reúnem políticos ultraconservadores de 2, 3 dias que focam especificamente nisso. E isso fica claro quando Trump assina, no seu primeiro dia de governo, políticas que acabam com direitos das pessoas trans em muitos níveis. E daqui para frente essa será a política oficial dos Estados Unidos da América, que há apenas 2 gêneros, masculino e feminino. Donald Trump proibiu que mulheres trans cumpram penas em presídios femininos. O decreto de Trump obriga que pessoas trans sejam transferidas para cadeias masculinas. Como que você está vendo isso e por que você acha que essas pautas são tão cruciais para os ultraconservadores? É verdade que existe uma perspectiva global de grandes pacotes de ataque antitrans e que isso é reverberado no mundo como um todo. Nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Argentina e aqui no Brasil, tem-se pensado uma maneira de fazer política a partir de ferramentas que institucionalizam essas violências.
E essas violências têm, de alguma maneira, reverberado de uma forma muito corriqueira sobre a vida das pessoas trans e travestis. Então, a maneira de articular uma violência sobre a população de pessoas trans e travestis, ela tem sido cada vez mais reelaborada por essas instituições. Quando a gente olha para a Argentina, tem ataque às pessoas trans e travestis. Quando a gente olha para o Reino Unido, tem se tornado cada vez mais um país perigoso para as pessoas trans e travestis viverem. Quando a gente olha para os Estados Unidos, principalmente agora nesse momento, onde os direitos humanos estão sendo colocados em xeque, a gente vê uma grande construção de quase que um glossário mesmo sobre como os países agirem no que diz respeito às pessoas trans e travestis. Então, quais são os direitos que são violados, e aí direitos internacionais, a partir do momento que pessoas que se reconhecem como mulheres trans, homens trans, ou pessoas não binárias são violentadas nesse nível, né? Tem existido um pacote de leis antitrans no mundo como um todo. Acho que os Estados Unidos, nesse momento, protagoniza essa construção e tem, de alguma maneira, ramificado para os outros países. As consequências disso são as violações dos direitos internacionais sobre as pessoas trans e travestis. Em 2023, aconteceu um feminicídio a cada 6 horas. Em 2024, a cada 6 horas e meia. A pequena redução nos números oficiais pode indicar uma estabilização nesse tipo de crime. Ainda assim, foram mais de 1.100 vítimas. Ana, aqui no Brasil a gente tem um dos índices de feminicídio mais altos do mundo, né? O aborto ainda é penalizado e restrito, mesmo nos casos que são previstos por lei. E ainda falando desses números, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Então, assim, diante de tudo isso, quais você acredita que são as ações mais urgentes que o movimento feminista precisa adotar para enfrentar esses desafios e continuar avançando nas pautas de igualdade e direito das mulheres? Tem uma pauta muito importante quando a gente olha com uma perspectiva e além de transfeminista para responder essa pergunta, que diz respeito não apenas sobre as mulheres trans e travestis, mas também aos homens trans, quando a gente pensa a pauta do aborto legal e seguro para as populações trans e travestis. E essa é uma lente transfeminista que coloca e que dá a oportunidade do movimento feminista olhar também a amplitude de como agir sobre a nossa população. Homens trans têm engravidado, esse tem sido um debate do movimento trans aqui no Brasil sobre o direito a uma paternidade segura. E durante muito tempo as pessoas acreditaram que não existiam novas constituições de família, né? E as pessoas trans têm dado a possibilidade desses novos arranjos, dessas novas compreensões do que a gente entende quanto família. Então, quando a gente pensa o direito para essa população em diálogo, em consonância com as pautas feministas, eu acho que para responder essa pergunta eu poderia trazer muitos outros exemplos, mas eu queria, num momento onde é importante trazer os homens trans para o debate, porque a gente está falando de uma outra perspectiva de construção de masculinidade, trazer essa resposta, talvez pensar essa resposta aqui, elaborar de uma maneira que possamos olhar para essa população com um pouco mais de dignidade no que diz respeito aos direitos reprodutivos, ao direito legal e seguro ao aborto, à constituição de novas famílias, sejam essas famílias compostas por pessoas trans apenas, ou por pessoas cisgêneras e pessoas trans, mas existem novos arranjos, novas constituições do que a gente compreendia enquanto maternidade e enquanto paternidade. E eu sinto que essa pauta em específico exige uma certa atenção e colaboração no movimento feminista que é formado por mulheres cisgêneras e que tem uma grande contribuição nesses debates aqui no Brasil. Não é inventar a roda, é continuar fazendo ela girar. Eu acho que o movimento transfeminista, a perspectiva trans que se acopla às discussões que são feitas ao movimento feminista, não tem nenhum tipo de intenção de querer fazer com que as mulheres cisgêneras que atuam nessa pauta deixem de falar sobre si. É muito mais uma construção coletiva de onde nós podemos conversar conjuntamente. Talvez essa seja uma das pautas que a gente precisa olhar com um certo carinho, sabe? Com um certo afinco e afeto e muito cuidado. Porque as mulheres cisgêneras no Brasil sabem há muitos anos como é difícil falar sobre essa questão.
Então imagina quando a gente faz um recorte específico de pensar o lugar da paternidade de homens trans ou da maternidade de mulheres trans e travestis. E eu queria justamente que você falasse em que momento essas pautas se encontram, né? Quando a gente pensa numa agenda para as mulheres, sejam elas cis ou trans, em que momento essa pauta se une nesse guarda-chuva em busca de direitos? Quando eu visualizo o Brasil e eu penso quem são os movimentos sociais e os coletivos como um todo que têm pensado e reivindicado os direitos sociais no nosso país, a gente consegue ver algumas agências, né? Por agências a gente pode compreender os grupos. Então nós temos o movimento LGBT, nós temos o movimento de mulheres, e aí na sua amplitude, temos a população indígena, e todas essas populações têm algo em comum. Uma subcategorização enquanto sujeito, né? Enquanto humanidade, enquanto indivíduo. De um lado, o país, nos últimos 10 anos, reconheceu a maior parte dos direitos que são reivindicados pela comunidade LGBT, já o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o direito à identidade de gênero de pessoas trans, a gente teve a criminalização da LGBTfobia, o direito à doação de sangue também pela comunidade LGBT, que era restrita antes, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma violência ainda muito brutal. Então, eu acho que o movimento feminista, ele consegue estar alinhado com o movimento e reivindicações das pessoas trans e travestis no Brasil quando a gente pensa a luta pela dignidade mesmo, pelo direito de existir, pelo direito ao corpo, pelo direito de estar, pelo direito de ir e vir. São movimentos que trabalham de maneiras interseccionais e que as pautas, a todo momento, acabam se atravessando. O Brasil é o país que tem um número de feminicídio muito grande e é também um país que tem um número de transfeminicídio muito grande. Mulheres cisgêneras são violentadas constantemente no nosso país e mulheres trans também são violentadas constantemente no nosso país. Então, quando a gente pensa a discussão sobre o acesso à segurança, à jurisdição, quando a gente está pensando a criação de leis, de políticas públicas, todas essas pautas são pautas que, de alguma maneira, criam uma atmosfera onde permite que esses movimentos possam se encontrar. Então, nós estamos muitas vezes falando da mesma coisa, mas em línguas diferentes, porque existem especificidades. E é justamente a partir desse lugar que nós precisamos olhar. Trabalhar de maneira interseccional quando a gente pensa o acesso à educação para meninas e meninos, quando a gente está pensando no acesso à educação para as pessoas trans e travestis, quando a gente pensa mulheres em cargos de liderança, quando a gente pensa pessoas trans no mercado de trabalho. Então, são muitos os exemplos que a gente pode usar quando está pensando onde é que esses movimentos se encontram e como eles podem conversar. Acredito, meninas, que a gente já tem conversado e existe uma necessidade de cada vez mais criar uma maior qualidade mesmo nesse diálogo, quando estamos falando de pautas que são diferentes, mas que se interseccionam. E aí eu vou meter a mão no vespeiro. Existe hoje um movimento antitrans que vem crescendo, não apenas a partir de religiosos ultraconservadores ou da extrema-direita, mas dentro do próprio feminismo. Muitas vezes, inclusive, esses mundos se unem nessa pauta, né? Os ultraconservadores, a extrema-direita acaba se unindo com uma pequena, vamos dizer aqui, importante dizer, pequena parte de mulheres cis que se dizem feministas, mas que se colocam contra a pauta trans dentro do feminismo. Por mais contraditório que isso possa parecer. Como que você vê isso? Quais são os principais desafios que as mulheres trans enfrentam hoje dentro do próprio feminismo? É uma ótima pergunta. O Brasil tem um grupo muito específico de mulheres que se identificam como feministas radicais trans excludentes, pelo menos nós costumamos chamar elas dessa maneira, né? Precisa sempre dar nome às coisas. E muitas vezes eu confesso que é difícil diferenciar a extrema-direita desse pequeno grupo. E é um pequeno grupo que geralmente costuma agir de forma coordenada, que elas conversam muito entre si, quando a pauta é atacar a população de pessoas trans e travestis, porque partem de concepções que são extremamente equivocadas, muitas vezes não só transfóbicas, mas também racistas. E esses grupos conversam e criam dificuldades de que a gente possa estabelecer um diálogo com o movimento feminista como um todo, saudável. Primeiro porque, a todo momento, atacam as pessoas trans e travestis de uma maneira muito violenta, então desconsiderando que o gênero é uma construção social, que nós nos entendemos e aprendemos a como ser mulheres.
E aí mulheres nas suas mais variadas diferenças, mulheres com deficiência, mulheres indígenas, mulheres negras, mulheres brancas, mulheres racializadas no geral e também mulheres trans travestis. A dificuldade desse grupo em específico é compreender o lugar que durante muito tempo foi colocado às margens para as pessoas trans travestis e que as mulheres trans travestis conseguiram romper com esse ideal que foi cristalizado no Brasil. O Brasil é um país que durante muito tempo colocou sobre as mulheres trans travestis apenas as avenidas. E nós nos tornamos professoras, advogadas, jornalistas e algumas outras profissões e começamos, de alguma forma, a disputar esses espaços, a disputar esses ideais, essas cosmovisões, essas narrativas. E isso fez com que determinadas pessoas ou grupos se incomodassem. Dentre esses grupos, os de feministas radicais trans excludentes. Elas não se identificam como trans excludentes porque elas acreditam que ao dizer que mulheres trans travestis não são mulheres, elas não estão sendo transfóbicas, elas estão sendo realistas. Nossa população vive às margens da sociedade. Nós estamos em 2023 e somente nesta legislatura nós conseguimos chegar a esta casa. Sabe por que não estávamos aqui agora? Por exatamente discursos como esses, que nos empurram para as mazelas da sociedade. Porque a sociedade ainda nos enxerga como menos mulher e ao nos enxergar como menos mulher, também nos enxerga como menos cidadã. Parte de uma realidade que eu espero que, e pelo que eu vejo, o movimento feminista não compactua e não compartilha. Especialmente o movimento feminista de mulheres negras, composto por mulheres negras, dos quais as mulheres trans travestis bebem cotidianamente e compactuam cotidianamente das pautas, das ações. Então, tem sido um desafio construir um diálogo unificado, pensando o movimento feminista e especificamente as mulheres trans travestis, porque existe uma concepção que ainda é extremamente equivocada e nos ataca constantemente, quando inclusive somos colocadas enquanto mulheres pelo movimento feminista. Então, assim, eu acho que isso cria um entrave nas proposições que o movimento feminista faz, porque assim, gente, tá tudo bem as pessoas não pensarem igual. Não existe nenhum tipo de problema nisso. O movimento feminista ele não é uno. Ele tem inúmeras divergências, complexidades, proposições, mas todas essas proposições precisam partir da premissa da ética. Precisam ser feitas e realizadas com ética. Não é o caso das feministas radicais trans excludentes, que eu não consigo chamar de movimento por serem tão poucas e grupos tão pequenos que eu acho que nem abarcam o conceito de movimento. Mas, infelizmente, do meu ponto de vista, mais atrapalham do que contribuem para o movimento feminista. Quando a gente olha as ações que são propostas por esse pequeno grupo de feministas radicais trans excludentes, e a gente olha a extrema-direita, não tem tanta diferença. Estão em pé de igualdade. Isso por si só já diz muita coisa, porque nós estamos vivendo um momento onde não é tão difícil perceber o que a extrema-direita tem feito com o nosso país e com os movimentos sociais que reivindicam direitos no nosso país. Essa semana, o Supremo Tribunal Federal estendeu a proteção da Lei Maria da Penha a casais homoafetivos formados por homens e mulheres travestis e transexuais. E aí, no relatório que orientou essa decisão, aparece um dado que mostra que 37% das vítimas de agressões em relacionamento com homens eram mulheres trans. Como que você vê essa decisão do STF? Primeiro, o STF está fazendo o trabalho que precisa ser feito, de criar uma jurisprudência no sentido de dizer essas mulheres podem ser amparadas, essas populações podem ser amparadas por essa lei. A gente sabe que o Brasil fez um trabalho intenso e, evidentemente, poderia ter feito muito mais aprofundado sobre a Lei Maria da Penha. As pessoas podem até desconhecer de fato o que é a lei, mas existe uma noção de que as mulheres não devem ser agredidas nesse país. Acho que a Lei Maria da Penha, sem dúvidas, contribuiu nesse processo. Isso não significa dizer que as mulheres deixaram de sofrer violência, mas que existe uma lei que ampara esse grupo. Então, quando a gente consegue ampliar, compreendendo a complexidade que as mulheres trans travestis estão inseridas no Brasil, a gente dá a margem para criar uma concepção de segurança mesmo, de proteção a essa população, que infelizmente carece desse tipo de proteção. Não existe muitas resoluções, leis que pensam especificamente as pessoas trans travestis no Brasil.
os avanços que nós tivemos, eles são pouquíssimos. E ainda que pouquíssimos, são cotidianamente atacados. A gente iniciou essa conversa falando sobre a perspectiva global de pacote anti-trans, que pessoas trans travestis estão sendo submetidas no sentido da violência, mas se a gente pensa os trabalhos que são realizados aqui no Brasil, nas câmaras municipais e nas assembleias legislativas de leis anti-trans para institucionalizar a transfobia no sentido de violentar essa população, reforça a importância de termos leis que protegem essa população. 90% da população de mulheres trans e travestis estão na prostituição. E se essas trabalhadoras do sexo estão na prostituição, significa dizer que elas também estão mais expostas à violência. Quem busca, majoritariamente, as meninas no ponto de trabalho delas são homens cisgêneros. Mas os homens cisgêneros que buscam por esse trabalho não respeitam as meninas como respeitam um dentista quando vão ao consultório fazer qualquer tipo de tratamento com o dentista. Não respeitam da mesma maneira que respeitam um advogado ou um jornalista quando vão dar uma entrevista. Então as meninas acabam estando mais suscetíveis. O Brasil, ele tem educado as pessoas a cometer violências contra as mulheres trans e travestis. Acho que é preciso visualizar com um avanço a decisão do STF sobre ampliar a Lei Maria da Penha, pensando nessas demais populações, sejam casais homoafetivos, pessoas trans e travestis, e compreender que isso também sinaliza a carência de que mais leis sejam construídas nesse mesmo sentido, garantindo às pessoas trans e travestis a devida proteção que elas merecem. Uma outra questão muito importante, né, é como fundamentalistas religiosos e a extrema-direita manipulam a noção de família, que para eles é aquela constituída apenas por um homem cisgênero, uma mulher cisgênero e seus filhos, e eles instrumentalizam isso para gerar pânico moral na população, sobretudo com relação a pessoas trans que na narrativa deles querem destruir a família. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Por que você acha que essa estratégia tem sido de alguma maneira efetiva para gerar esse pânico moral na população? E de que maneira a gente pode desmontar essa narrativa? O Brasil tem uma concepção de moralidade gigantesca, né? E essa concepção ela é fincada em algumas instituições. E a família é uma instituição muito forte. Apesar dos desmembramentos que essas famílias constituem, né? Porque ao mesmo tempo que a gente vê um reforço de uma concepção de família, compreendendo família como um homem cisgênero, uma mulher cisgênero, um filho, filha, de uma perspectiva de prole mesmo, a gente também vê muitos exemplos de como essas próprias pessoas colocam esse discurso na lata do lixo, né? A moralidade, ela cai por si só. Eles reivindicam o lugar de família e, ao mesmo tempo, eles mesmos destroem essa própria concepção de família, porque se você for conversar, esses homens são homens que estão constantemente traindo as suas mulheres, são homens que têm filhos fora do casamento, são mulheres que sofrem violência doméstica. Nós sabemos que o dado de violência doméstica de mulheres no Brasil é gigantesco. Então, assim, é uma concepção extremamente falida do que se compreende enquanto família quando é colocada nessa perspectiva. E é cômico quando eles dizem que as pessoas trans travestis estão destruindo essa concepção de família, porque, como eu falei anteriormente, o que a gente tem proporcionado é uma nova construção de família, são novos arranjos familiares que precisam ser considerados e levados em conta quando, inclusive, essas famílias que se dizem da moral e do bom costume convidam pessoas LGBTs a saírem das suas casas. Existem meninas trans travestis que saem de casa super novas. A Erika Hilton, ela conta durante qualquer entrevista que ela dá que perguntam sobre a família, que não foi a mãe dela que expulsou ela de casa. Foi o fundamentalismo religioso. Não necessariamente a religião, mas o fundamentalismo que é posto sobre essas religiões, que criam concepções de família e que convidam pessoas LGBTs a serem expulsas das suas próprias casas. Então, que família é essa que nós estamos falando? Não existe no Brasil a possibilidade de falarmos de família no singular. Existem famílias e elas são nos plurais, das mais variadas formas. Então, assim, falar de pessoas trans ou travestis não é antônimo de falar de família, muito pelo contrário. Nossas avós são pessoas que se reeducam a partir da identificação que pessoas trans e travestis têm. E são mulheres negras, e são mulheres que estão na igreja, e são mulheres que constroem outras concepções do que elas entendem enquanto maternidade, enquanto
a presença da neta, a presença do neto, a depender de quem é a pessoa trans. Então, assim, eu acho que o que as pessoas trans permitem na discussão sobre família é um outro olhar mesmo. É criar um processo de humanização que lembre aquela avó, aquela mãe, aquele irmão, que nós também somos pessoas. E nós conseguimos compreender que isso também é possível. Porque nas mesmas entrevistas que a Erika Hilton fala, que a mãe dela colocou ela de casa para fora por conta do fundamentalismo religioso, depois que a mãe dela se afastou do fundamentalismo religioso, elas se reaproximaram. Então isso também significa algo. Isso também diz algo sobre quem é, de fato, essa família que pensa processos de exclusão e quem são as famílias que são compostas por pessoas trans e travestis. Quando a gente tem diversidade, a gente tem qualidade de convivência. Quando a gente não tem diversidade, a gente tem processos de exclusões. Oi, gente, uma pausa rapidinho e já voltamos para a entrevista. Sou Estela Diogo, produtora aqui do Pauta Pública. Se você está gostando das nossas conversas e acha que o programa tem que chegar em mais pessoas, compartilhe o episódio e nos dê 5 estrelas aí no seu tocador. Você também pode colaborar com o nosso trabalho se tornando uma pessoa aliada. Acesse apoie.apublica.org e saiba mais. Ana, e tem uma questão, né? Que uma coisa é ser mulher branca e outra coisa é ser uma mulher negra no Brasil, né? Quando a gente coloca a lente na disputa por direitos das mulheres, como ficam essas questões quando a gente fala de classe social e de raça? Essa é uma pergunta que o movimento de mulheres negras aqui no Brasil, aí o movimento feminista também, e em especial de mulheres negras, vem tentando responder há um tempo, né? Nós conseguíamos chegar de alguma forma no momento onde a branquitude, e aqui por branquitude entendam as mulheres brancas pensando no movimento feminista, tem entendido de alguma maneira os seus lugares e reverberado isso na posição de preciso me reconhecer enquanto uma mulher branca, porque isso significa algo. Quando a gente pensa no mercado de trabalho, e a gente entende que passou-se a existir uma discussão de mulheres em cargos de alta liderança no mercado de trabalho. Em determinado momento, é possível perceber que algumas mulheres começaram a alcançar cargos de liderança. E aí, existe um panorama de nós estamos conseguindo. Contudo, quando a gente olha com uma certa lupa para esses dados e compreende quem são essas mulheres, nós conseguimos perceber que as mulheres que têm avançado no que diz respeito a cargos de alta liderança nas empresas são as mulheres brancas. Se as mulheres brancas estão avançando, significa dizer que algumas mulheres estão sendo deixadas para trás. E essas mulheres têm cor. São mulheres negras. Eu estou falando aqui do mercado de trabalho, mas nós poderíamos facilmente fazer o exercício para muitos outros campos quando a gente pensa a sociedade. Então, as mulheres negras elas têm reivindicado uma qualidade de vida, e não só profissional, mas também pessoal. E aqui a gente pode levar em consideração na saúde, na educação, segurança pública, alimentação. São muitas esferas e muitos campos que diferenciam essas mulheres, porque existe uma questão de classe e de raça que precisa ser levada em conta quando a gente está discutindo sobre a construção de políticas públicas, né? Então, nós estamos pensando políticas públicas para as mulheres, mas, mais uma vez, que mulheres são essas? Significa dizer que precisa pensar menos para as mulheres brancas? Não. É necessário pensar de forma equânime para as mulheres negras e as demais mulheres que são subrepresentadas por esses dados, para que a gente consiga construir uma visão que permita uma aproximação sobre essas mulheres. Então, eu tenho percebido do que eu me permito estudar, do que eu me permito ler, de algumas autoras mesmo. Se você vai ler Sueli Carneiro, sobre o dispositivo da racialidade, se você ler a Cida Bento sobre o Pacto da Branquitude, se você ler Bell Hooks falando sobre a possibilidade de amor, mas não um amor romântico, um amor que permita as mulheres negras, em especial, caminharem, você percebe que tem se criado uma literatura que discute a importância de falar sobre essas mulheres negras. É importante que a gente leve em consideração, enquanto movimento feminista, enquanto mulheres que estão dispostas a falar com os ouvidos, e aqui talvez um convite às mulheres brancas, o que as mulheres negras têm pensado. As mulheres negras, elas são a base no sentido de pensar projetos de futuro. E não tenhamos dúvida que se for bom para as mulheres negras, vai ser bom para muita gente.
Enquanto as questões de gênero são centrais para a extrema-direita, como a gente tem falado aqui, elas ainda são vistas como menores ou até como pautas que tiram o foco da luta verdadeira para a esquerda, como se não fossem todas questões interseccionais, né? Como se raça, gênero, luta de classe, pobreza não fossem interseccionais, não estivessem conectadas. Por que você acha que isso acontece? Por que para a esquerda essas ainda são consideradas pautas menores? Essa não é uma pergunta tão difícil de ser respondida. Muitas pessoas acreditam que é difícil de responder porque a esquerda se comporta dessa maneira. Mas se você olha para a direita é composta por homens brancos, cisgêneros, ricos. E se você olha para a esquerda, também não é tão diferente. Existe uma similaridade nesse lugar. Eu acabei de citar a Cida Bento, acho que a Cida Bento chama de pacto narcísico da branquitude, não é que pessoas brancas vão se reunir dentro de um escritório e vão conversar sobre um plano para a esquerda ou para a direita. Não é isso que é o pacto narcísico da branquitude. É como essas coisas acontecem, apesar dessas pessoas não estarem reunidas dentro de um escritório na Faria Lima pensando exatamente a mesma coisa. E quando a gente fala da esquerda e da direita, existem algumas convenções também nesse sentido. Existem inúmeras diferenças e isso é nítido. Nós temos um país onde existe uma direita e uma esquerda, mas entre direita e esquerda, as pessoas continuam negras. Entre direita e esquerda, as pessoas continuam sendo pessoas trans e travestis. Então, por que a esquerda aciona esse lugar de colocar a pauta de gênero ou de marcadores sociais das diferenças, a gente pode nomear dessa maneira, como menores? Porque esses homens que constroem uma política de esquerda no Brasil, durante muito tempo, sequer se compreendiam enquanto pessoas brancas, compreendiam o outro como negro, sequer compreendiam a importância da mulher em espaços de decisões e construções de projetos de leis, de distribuições de emendas parlamentares, de diálogos institucionais no Congresso Nacional. Até anos atrás, nós não tínhamos banheiros femininos nesses tipos de espaços políticos. Só agora, 55 anos depois da inauguração de Brasília, está sendo construído um banheiro feminino no plenário do Senado Nacional. Então, assim, como que a esquerda passa a pensar sobre essa população quando essa população adentra o campo da esquerda para construir política, antes tensionada pelos movimentos sociais, que era onde essas pessoas estavam. As pessoas negras nunca estiveram na política? Não é sobre isso. As pessoas negras, as pessoas LGBTs estavam na política, mas em um número muito menor. Logo, se você está em um número muito menor, você não consegue construir tensionamentos. Hoje, existe uma noção de que esses grupos são importantes, mas veja como ainda também existe a concepção de que não são tão importantes quanto a pauta de homens brancos e cisgêneros que reivindicam esse lugar, tanto na direita como na esquerda. Então, assim, seja esquerda não significa não ter concepções que se aproximam também com a direita. Em muitos momentos, essas concepções se encontram. Eu acho que é justamente aí onde a gente precisa estar disposta ao diálogo, né? De entender quem, de fato, são pessoas aliadas, que estão mais propícias a ceder à vez, no sentido de dizer, não passe na frente, mas venha ao lado comigo para que a gente possa construir política. Na esquerda, ainda existe possibilidade de diálogo. Na direita, essa não é mais uma questão. A direita está interessada em atacar os direitos das pessoas trans e travestis, os direitos das mulheres, os direitos da população indígena, o meio ambiente, a discussão sobre a agricultura, e tudo isso atravessa o que a gente está falando aqui, né? É muito mais possível conversar com a esquerda do que com a direita, mas é sempre importante lembrar que entre direita e esquerda, eu continuo, por exemplo, uma travesti negra. Ana, e para a gente ir terminando essa nossa conversa, né? Eu queria que a gente não ficasse só no horror, porque também nós chegamos até aqui, né? Nós temos conquistas. E eu queria justamente resgatar essas conquistas com você, assim, as vitórias do movimento feminista e dos movimentos sociais no mundo com as pautas justamente das mulheres. Eu queria começar falando, antes de tudo qualquer coisa, quando a gente fala sobre avanços, fazendo um recorte sobre mulheres trans e travestis. Os avanços são muito poucos, mas são avanços que são consideráveis. Quando a gente pensa, por exemplo, que tem existido uma discussão no Brasil para a construção de cotas em universidades públicas
para pensar o acesso de pessoas trans e travestis. Quando a gente pensa o acesso dessa população, a gente está pensando em mulheres trans e travestis que são negras, a gente está pensando em mulheres trans e travestis que são de periferia, que são pobres. Então, o acesso à educação é uma pauta importante quando a gente está falando dessa população, mas quando a gente fala também da população de mulheres no geral, é uma reivindicação, inclusive, do movimento feminista, que meninas, desde muito cedo, possam ter acesso à creche, à escola. É o direito também da maternidade, que a mãe possa trabalhar tendo a sua filha em uma creche para que consiga trabalhar com qualidade enquanto a sua filha está estudando sendo bem cuidada. A gente tem as escolas integrais também, né, para que as mães consigam trabalhar com mais qualidade. E aqui estou falando das mães porque nós estamos falando de mulheres. Quando a gente pensa em termos de Brasil, o direito ao nome das mulheres trans e travestis, quando eu retifiquei o meu nome, eu precisei retificar o meu nome judicialmente, eu precisei entrar com um processo pedindo a retificação do meu nome e de gênero. Na época era muito difícil, acho que uns 7 anos atrás, era muito difícil porque você precisava comprovar que você era o que você estava dizendo, né? E quando alguém precisa dizer para você que você é o que você está dizendo, parece que você se destitui de si também, né? Que é o outro quem diz. Então era um processo extremamente complexo, que você precisava anexar muitas provas de que você era reconhecida, no meu caso, enquanto Ana Flor, e que as pessoas me tratavam no feminino, para que eu pudesse ter direito ao nome. E como não existiam diretrizes de como os juízes deveriam agir sobre esses processos, não necessariamente significava reconhecer o sexo, porque existia uma concepção que ainda existe no Brasil, de que para você se identificar como uma mulher trans, você precisa ter feito a cirurgia de redesignação sexual. Isso não é uma verdade. E eu me identifico enquanto Ana Flor, do sexo feminino, e não fiz a cirurgia de resignação sexual e nem pretendo. Mas para a compreensão jurídica, isso era muito difícil. Hoje em dia, as pessoas trans travestis aqui no Brasil, elas conseguem retificar o nome com mais facilidade, indo apenas ao cartório e passa por um processo de autodeclaração, né? Onde você fala que você se identifica enquanto Ana Flor e a partir disso você pode fazer a retificação no seu registro. Então, esse também é um avanço muito grande, porque para a gente conseguir mudar o nome no Brasil, nós precisávamos de laudos psicológicos, psiquiátricos, e é muito importante reconhecer esse processo como um avanço. Acho que um outro avanço é também o acesso à saúde. O Brasil é um país que no Sistema Único de Saúde, o SUS, que é um sistema público, foi se entendendo com o tempo a necessidade de construir equipamentos públicos com equipes de saúde multidisciplinar para cuidar das pessoas trans e travestis, porque exige uma atenção específica, assim como pessoas que são idosas, assim como exames específicos que são feitos em mulheres cisgêneros, assim como pessoas com deficiência, pessoas negras. Cada população tem uma especificidade, não? Então é possível também dizer que esse é um avanço. Só para reiterar que esses processos, eles não são construídos apenas pelo movimento de pessoas trans e travestis. Existe, sem dúvida, um apoio gigantesco do movimento feminista, dos outros movimentos de lutas sociais no Brasil, para que isso seja construído conjuntamente. É fato que essas reivindicações são reivindicações encabeçadas por essa população, porque o movimento de travesti no Brasil sempre foi muito organizado, sempre reivindicou as suas pautas, mesmo com muita precariedade. Mas nós não fizemos isso sozinhas. Nós bebemos muito do feminismo negro. É muito perceptível como nós somos as netas dessas mulheres negras. Nós somos as filhas dessas mulheres negras que tiveram reivindicando direito cotidianamente no Brasil. Então, eu acho que o acesso à saúde, o acesso à educação, o acesso à justiça são avanços quando a gente pensa a população de mulheres trans e travestis no Brasil. São muito poucos ainda. Acho que a gente precisa falar sobre qualidade de vida, acho que a gente precisa falar cada vez mais sobre segurança, sobre o direito de ir e vir. A gente precisa pensar onde que o Brasil tem violado cotidianamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos quando a gente está pensando sobre pessoas trans e travestis, mas são avanços importantes. E isso precisa ser sempre muito frisado, porque apesar da dor, existem pessoas trans e travestis que hoje estão conseguindo colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir com um pouco mais de tranquilidade. E não existe nada melhor nessa vida
do que você ter o direito de chegar na sua casa, e aqui é mais uma discussão quando a gente pensa o direito à moradia, e colocar a cabeça no travesseiro para dormir com tranquilidade. E eu acho que é isso que as pessoas trans e travestis têm mostrado ao Brasil. A possibilidade que nós temos de escrever as nossas próprias histórias, mas que essas histórias podem ser boas. Que essas histórias podem terminar com possibilidades de finais felizes. Então é um pouco disso assim que a gente tem construído e do meu ponto de vista muito inspirado no trabalho que as mulheres cisgêneras têm feito no movimento feminista, em especial o movimento feminista negro. Muito, muito obrigada por acompanhar a gente hoje. Foi muito bom conversar e aprender com você. Obrigada. Eu que agradeço, meninas. Muito obrigada. Um beijo em todo mundo. Parece que a gente está cada vez mais perto do fim do mundo. Ondas de calor, chuva de fake news, tiro, porrada e bomba. Mas você não tá sozinho, tá de volta o Bom Dia Fim do Mundo, o videocast da Agência Pública em parceria com a TV PUC, em que eu, Ricardo Terto, eu, Marina Amaral e eu, Giovana Girardi, trazemos as principais conversas sobre o clima da semana. Sem derrotismo nem negacionismo. Toda quinta, bem cedo, a gente vai macetar o apocalipse em todos os tocadores e no YouTube. Bom Dia Fim do Mundo. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. Em seu mais recente episódio, o podcast Economia do Futuro traz mais uma conversa mensal da apresentadora Melina Costa com Sérgio Teixeira Júnior, editor do Reset. Nessa conversa, o papo é sobre as expectativas e os preparativos para a COP30 no Brasil, o desmonte de políticas climáticas promovido por Trump nos Estados Unidos, as eleições na Alemanha, além de uma mudança ideológica no mundo rico. Infelizmente, o clima saiu da pauta. Conheça o Economia do Futuro e outros podcasts da Rádio Guarda-Chuva em radioguardachuva.com.br. Boa escuta! E chegamos ao fim de mais um Pauta Pública. Obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. O Pauta é apresentado pela Andréa Dipp e por mim, e a Dipp e eu também cuidamos da pauta e da entrevista do programa. A produção é da Estela Diogo, a edição e o roteiro são do Ricardo Terto. As artes e a identidade visual são da Tainá Gonçalves. Na comunicação, a coordenação das redes sociais é de Lorena Morgana e a publicação no site fica com a Rafaela Ribeiro. A trilha sonora original é do Pedro Vituri. A coordenação da produção e de edição de podcasts aqui da Pública é feita por mim. O Pauta Pública é uma produção original da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Até sexta que vem, gente. Eu espero vocês. Um abraço.